Estou iniciando a gravação, então vai ser um prazer compartilhar com vocês esses aprendizados. Lembrando, pessoal, que é uma apresentação de trabalho. Não se preocupem, né, em relação à questão das situações que sempre acontecem durante a apresentação. O nervosismo, né, aqueles esquecimentos, a pessoa gaguejando, né, ou não fazendo a relação, né, coerente com o que está sendo projetado, porque isso faz parte do processo. A gente quer realmente evidenciar o domínio de vocês em relação ao tema que vocês escolheram, tá? E principalmente, né, saber como vocês estão fazendo a relação dos assuntos pesquisados num aspecto mais teórico, tá? Então, nosso objetivo é saber se você compreendeu o tema que você escolheu, se você sabe defender o seu ponto de vista, e tudo isso é argumento, tá bom? Então, eu coloquei aí um aviso na tela, porque todos aqui estão nas condições de trabalho, né? De trabalho, inclusive, adverso. A gente orientou que ao final da web de quinta-feira, quem tivesse dificuldade com datas, nos procurassem. Né? Só teve 2 alunos que procuraram e justificaram por questões de saúde e de trabalho, tá bom? Então, os demais alunos que não estabeleceram um acordo, né, a gente resolveu criar essa regrinha, até para não ser injusto com aqueles que estão se esforçando, né, estão se comprometendo, né? É uma questão de ética também estudantil, que eu acho muito importante a gente ter esses preceitos, que vai ter oportunidade sim de apresentar, nenhum aluno vai deixar de apresentar. Só que os benefícios, né, pela questão do tempo e pelos critérios da própria atividade, né, não vão ser iguais para todos, vai ser iguais até ao dia 19 para aqueles que estão escalados conforme o calendário, né? Fora desse contexto, a gente vai estabelecer aí esse critério, tá bom? Eu vou iniciar aqui as apresentações. Nós vamos fazê-lo por ordem alfabética, tá bom? Pela ordem, né, das nossas demandas, nós temos aqui a Ana Carla apresentando. A Ana Carla justificou desde o dia, né, da apresentação problemas de saúde em família, inclusive ela justificou que está nesse momento em um hospital, né, fazendo acompanhamento de sua mãe. Então eu estou aqui lançando a justificativa dela. Então ela vai apresentar posteriormente, ela já tinha compartilhado tanto comigo quanto com a Eurides essa dificuldade, tá? Então o próximo da lista é o Cristiano. Ele está na sala? O Cristiano está na sala? Acho que não. Professora. Tá não, né? Tá. Não. Tá certo. Então, nós vamos para o próximo da lista, tá? Então, vou botar aqui a ausência. Eu tenho aqui um controle, tá? Das atividades. Então, o próximo da lista é a Francinara. Tudo tranquilo, Francinara? Quer testar seu áudio? Não, professor, tá tudo ok. Tá. Posso então projetar sua apresentação? Pode sim. Tá bom, vou fazer isso agora. Só um minuto. Tá. Deixa eu só fechar um monte de aplicativo que eu tenho aqui aberto, senão daqui a pouco quem vai se perder sou eu. Só um minutinho.
Todos vocês estão visualizando? Tudo ok? Ok, todo mundo. Tudo bem, então. Posso Pode começar? Tá, pode. Posso, né? Você só me sinaliza para ir trocando, tá bom? Tá bom. Bom dia, turma. Meu nome é Francinara e hoje vou apresentar para vocês o quadro referencial teórico. Pode passar, professora. Bom, eu escolhi o tema de educação ambiental, porque é um tema que eu muito me identifico e eu acredito que as crianças, elas devem aprender já na infância, na escola mesmo, sobre o que é educação ambiental, mas não como atividade de colocar o lixo no lixo, não. Uma atividade que eles têm que aprender mesmo a impor em casa, na rua, na escola, uma coisa que eles devem levar para eles, para a vida, né? Não só pequenas atitudes, sim como um português, por exemplo. Uma criança aprende português na fala. Eu acredito que a educação ambiental é nas atitudes, né, que eles devem ter. Próximo, professora. A delimitação do tema é a importância da educação ambiental como componente curricular em escola do ensino fundamental. Eu escolhi esse tema porque, como eu já havia dito, né, a educação ambiental tem que estar na vida da criança desde a infância, com suas atitudes, para tornar um adulto que queira uma vida bem melhor na questão ambiental, né, que seja que tenha atitudes, que tenha, como é que eu posso falar, que leve para a vida, né, a questão da conscientização ambiental. Problemas que a gente encontra nas escolas é o que? Analisar a forma que os professores sensibilizam os alunos para a prática sustentável na questão coleta seletiva e conscientização ambiental. Com minhas atitudes, eu não posso conscientizar uma pessoa a ter hábitos ambientais. Então, eu acredito que em forma de disciplina em escola, em sala de aula, aquelas grades curriculares da criança que ela vai aprendendo a cada procedimento de ensino, vai se tornando, assim, conscientizando e a criança vai se identificando com aqueles hábitos também. Outra problemática é a importância da educação ambiental como componente curricular, que eu não vejo que não tem essa importância toda a educação ambiental nas escolas. Eu acredito muito nisso e eu estou defendendo essa tese. As palavras-chave foram educação ambiental, escola e sustentabilidade. Pode passar, professora. Bom, o primeiro artigo que eu encontrei, que eu me identifiquei bastante, que vai me ajudar muito, é da autora Suzana Pérez dos Santos, da Maria Terezinha Ranel e Antônias Gartoliski. O ano foi em 2015. Esse artigo foi uma conclusão de curso de especialização que eles fizeram sobre a sustentabilidade e política pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu encontrei esse artigo no Google Acadêmico e o tema do artigo deles é sobre a importância da educação ambiental nas escolas para a construção de uma sociedade sustentável, que vai vincular muito com o meu tema, que é sobre a importância da educação ambiental como componente curricular em escola do ensino fundamental 1. A discussão desse artigo, eles falam para analisar a legislação brasileira acerca de educação ambiental e sua implantação no país, bem como apresentar modelos de escolas sustentáveis de sucesso. Os resultados obtidos foram selecionados exemplos de escola reconhecida como transformadora, como propósito de que sirva de inspiração à educadores e governantes para a incorporação da educação ambiental em todas as escolas do Brasil. Eu acredito que esse artigo vai me complementar, vai me ajudar bastante no meu projeto. Próximo. O segundo artigo é da autora Marisa Ana da Silva e de Almir Rogério Evangelista de Souza. O ano desse artigo foi em 2017
Esse artigo ele foi publicado na revista Revasp, em Petrolina. Eu encontrei no Google Acadêmico. O tema desse artigo é Ensino da Educação Ambiental no Cotidiano no Espaço Escolar. E uma abordagem principal do meu, como já havia dito, né, que é sobre a importância da educação ambiental como componente curricular em escola do ensino fundamental 1. Esse artigo ele tem uma discussão também bastante interessante, que é sobre o ensino da educação ambiental, que visa formar uma nova conscientização com relação ao modo de usufruir dos recursos disponíveis na natureza, criando assim um novo modelo de comportamento, buscando equilíbrio entre o homem e o ambiente. Os resultados que eles obtiveram foi que eles possibilitam a visão ampla e atual das principais questões ambientais, colaborando para programar no ambiente escolar alternativa para sensibilizar professor e todos os profissionais da educação para uma prática mais consistente sobre como desenvolver nos alunos. Esse artigo eu acho que ele vai me ajudar bastante, que é no intuito que eu quero realizar o meu artigo. Próximo, professor. O terceiro artigo é de Luciane Cortiniano Liotini, o ano é de 2015. Esse artigo ele foi apresentado em um congresso nacional de atendimento à Escola Hospitalar do Paraná. Encontrei ele no Google Acadêmico. O tema dele é a educação ambiental e o currículo escolar, com as diferentes concepções de educação ambiental que orientam as práticas escolares. A discussão desse artigo ele fala sobre acerca de diferentes concepções de educação ambiental que orientam as práticas e o planejamento curricular na escola, estabelecendo a relação entre propostas curriculares educacionais e as políticas que envolvem a educação ambiental. Bom, esse artigo eles encontraram o resultado como eles consideraram que há uma grande possibilidade de crescimento dos programas de educação ambiental através da implementação de efetiva dos legislação que focalizam fundamentalmente a relação entre tanto a prática pedagógica e o currículo escolar, promovendo uma qualificação no encaminhamento metodológico dessa área de ensino. Esses artigos que eu escolhi foi bem assim, eu acredito que eles têm um fundamento muito importante para o meu trabalho, porque são questões que eu venho abordando, que eu vou querer abordar no meu trabalho, e eles já têm resultados, né? Como foi que eles realizaram. Próximo, professor. Esse artigo é da Edjane Fragoso, autora, né? Elisângela Castedo Maria Nascimento, o ano foi 2018. A publicação dele foi na revista Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Encontrei no Google Acadêmico. E o tema desse artigo, ele fala sobre a educação ambiental no ensino e na prática escolar das escolas estadual Cândido Mariano Aquituana, que é no Pantanal. E a discussão deles, eles queriam verificar de que maneira a educação ambiental está sendo desenvolvida no ensino fundamental 2 da Escola Estadual Cândido Mariano. Diferente do meu trabalho, eu vou pesquisar sobre como é que está sendo, né, a educação ambiental no Fundamental 1. Eles obtiveram como resultado que a maioria dos professores possuem a correta concepção de meio ambiente, assim como desenvolve a educação ambiental nos conteúdos de ciência e geografia. Então, lá ele observou que a educação ambiental lá, eles tratam como se fosse uma matéria, uma disciplina normal, com a mesma importância, né? Não é só um projeto que acaba com 2, 3 semanas. Próximo, professor. Esse artigo é de Vera Lúcia Tavares de Brito, Lohandra André Moraes, Roselice Ribeiro Barbosa Machado e Maria de Fátima Vera Araújo. O ano foi 2016. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Educação Ambiental, São Paulo, e encontrei esse artigo no Google Acadêmico, e o tema deles foi sobre a importância da educação ambiental e meio ambiente na escola, uma percepção da realidade na Escola Municipal Comendador Cortez, em Parnaíba. Esse artigo eu gostei bastante porque, além de ser na minha cidade, eu já tenho noção praticamente assim do pensamento dos professores na questão ambiental, devido a esse trabalho. Eles queriam avaliar na discussão deles sobre a percepção
sobre educação ambiental e meio ambiente de estudantes, professores na escola municipal Comendador Cortês. Os resultados que eles obtiveram foi que eles constataram que a temática educação ambiental é trabalhada poucas vezes em sala de aula, de forma isolada, em algumas disciplinas, especialmente as relacionadas com o meio ambiente, sendo que a transversal medida pelo PCN não acontece. É como eu havia dito, eu acredito muito que a educação ambiental ainda esteja na grade curricular dos alunos, porque eu acho que a conscientização ambiental já tem que vir, né, desde a infância até a vida adulta. Próximo, professor. Bom, esses foram os artigos que eu encontrei para mim trabalhar, não vai ser só eles, vou pesquisar mais, vou estudar mais. E a frase que eu trouxe hoje foi que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo, de Nelson Mandela. E essa foi minha apresentação e obrigada por você estar me ouvindo. Já estou vendo gente puxando ali para É como a gente não pode, né, bater palma assim para todo mundo ouvir, né? Então, parabéns, Francinara. Obrigada, professora. Muito bom o seu trabalho. Muita segurança, um assunto muito pertinente. Você trouxe elementos fundamentais para ajudar nessa sua discussão, né, que é a importância de compreendermos, né, a educação ambiental para além de execução de atividades extracurriculares e projetos na escola, né, desde a promulgação dos PCNs, logo depois, né, do advento da LDB, em 1996, os próprios PCNs já orientam a trabalhar numa perspectiva de sustentabilidade e educação ambiental. As diretrizes curriculares confirmam isso. Eu acho que o seu grande desafio vai ser buscar esse norte na BNCC, que é a nossa legislação curricular, né, entre aspas, vigente. Mas eu acho que você vai fazer boas relações, porque tem campos de conhecimento que valorizam a educação ambiental. Estudos também de ONGs vai te ajudar também a fundamentar conceitos e importância da sustentabilidade. Você trouxe ótimos referenciais, inclusive parabenizar pelo referencial que você encontrou do seu próprio município, porque a importância da pesquisa não é a gente descobrir um novo propriamente dito, mas da gente buscar continuidades de coisas que já foram publicadas, conceituadas para a nossa realidade, para o nosso contexto, que é o que você está fazendo. Né? Educação ambiental tem muita coisa divulgada, mas como está dentro do contexto que eu escolhi. E aí você fez muito bem essas assertivas. Parabéns para você. Obrigada. Muito bom o seu trabalho mesmo, muito bom. Então, a próxima a apresentar é a Gabi. Gabi, você vai apresentar... Você vai projetar seus slides. A Gabi tá na sala? Tá, né? Eu já estava agora há pouco. Tá. A Gabi já havia conversado comigo. Então, ela vai ficar para a próxima oportunidade. Não tem problema nenhum. Tá bom, Gabi? Sem problemas. Tá bom? Você vai apresentar assim seu trabalho. A próxima... Clara, você deu um show, viu? E a próxima? É a Iana. A Iana tá com a mão na cabeça. Ai, meu Deus. A Marília está só se... Poxa. Com muito na cadeira. Vai lá, doutora Iana. A Gabi quis me adiantar, né? O áudio tá legal aí? Tá, peraí. A Iana, como ela usou umas fontes diferentes, eu vou ter que puxar a apresentação dela do Google Drive para não impactar no tamanho da fonte, que ontem eu fiz um teste desse. Que eu achei tão bonitinho. Aí para não gerar problema, eu vou puxar daqui do Google apresentação, porque se eu puxar direto do PowerPoint vai dar problema.
só desligar aqui meu microfone para não dar microfonia, que eu esqueci de desligar. Iana, fique à vontade. Bom, gente, bom dia. O meu tema escolhido para a nossa apresentação do trabalho foi formação docente. Como a gente já sabe, essa é a apresentação do nosso quadro de referencial teórico para o nosso curso de pedagogia. A nossa disciplina é prática na dimensão educacional, aí está aí a informação das minhas instrutoras. E eu sou Iana Medeiros Aguiar. Ai, meu Deus, só o meu celular que está dando problema aqui na imagem. Bom, professora, pode passar. Bom, o meu tema, como eu já falei, é formação docente. A delimitação que eu escolhi foi a formação docente para o uso das TICs e a implementação das mesmas nas salas de aula. TICs, que a gente sabe, né, tecnologias de informação e comunicação, e eu escolhi o ramo dentro das salas de aulas. As minhas palavras-chave são formação docente, tecnologia da informação e comunicação, que já falei, são as TICs em sala de aula e a formação docente para o uso das mesmas. Pode passar, professor. Bom, como foi pedido, né, para a gente explicar um pouco do nosso objeto de estudo, que é uma escola de rede pública municipal aqui da nossa cidade, Santa Quitéria. Ela possui alunos de faixa etária de 8 a 13 anos e as séries iniciais, que é o nosso ramo também, né, de terceiro, quarto e quinto ano. Bom, aí eu exemplifiquei lá naquele nosso primeiro trabalho que ela não tem uma boa estrutura para essa questão da sala de informática, não tem ventilação, não tem iluminação. Existe essa sala de informática, só que ela não é utilizada por conta disso. Além dela não ter essa conservação, os computadores também não estão em bom uso, né? Eles quebram, às vezes manda consertar e não dá certo. Enfim, é um problema. Os sujeitos que fazem parte desse campo, né, da escola que eu estou estudando, são todos, é o corpo docente, né, o corpo inteiro da escola, os professores, os pais responsáveis. E eu citei também que o que chama a atenção é a questão da falta de formação para os professores, que é o que eu estou pesquisando, e também a falta de recursos, tanto na escola como também na família, né? Porque não adianta esse aluno ter essa estrutura na escola e chegar em casa, não tem. A gente sabe que a maioria tem poucos recursos financeiros, enfim. O meu problema de pesquisa escolhido foi a formação docente, inicial e continuada. Ela prepara esses professores para os usos das TICs em salas de aula, e é nisso que eu vou me pautar no decorrer do nosso quadro. Pode passar, professor. Bom, o meu primeiro artigo escolhido, ele é de Giovanni Godoy Beira e Paula Teixeira Nakamoto, do ano de 2016. Todos são bem recentes, né, como foi pedido pela professora quando falássemos de tecnologias, né, que fossem artigos bem mais recentes. Ele foi publicado nos Anais de Workshop de Informática na Escola. Eu encontrei no Google Acadêmico e o tema dele é praticamente o mesmo do meu problema. É se a formação docente prepara esses professores para o uso das TICs em salas de aula. A abordagem principal é a formação docente e nele a discussão, o artigo ele traz, demonstra se a formação inicial ou continuada dos docentes prepara eles para a utilização das tecnologias em salas de aula, sabendo que o nosso mundo é hoje altamente globalizado, então a gente tem que levar essa tecnologia também para os nossos alunos, independente da série que eles estudam, enfim. E o resultado a gente já praticamente já conhece, né? É que a formação ofertada para os professores não é suficiente, pelo menos nas redes públicas, e que a informatização das escolas é só aparente, porque a maioria dos professores, como eles não têm essa formação, então não vai ter como repassar para os alunos isso, né? Eles não são capacitados suficientes para repassar para os alunos esse conhecimento, então fica uma coisa altamente ilustrativa. Pode passar, professor. Bom, meu segundo artigo, ele é de Verônica Gomes dos Santos, Sandra Estefânia de Almeida e Marcelo Zanotello. Ele é de 2018, ele foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e está no Cielo, pode ser encontrado no Cielo. O tema dele é as TICs na educação básica para facilitar a alfabetização, que no caso é muito importante para nós, porque é a nossa área de atuação, digamos assim, né, a alfabetização.
E a abordagem principal dele é uma sala de aula informatizada, né? A discussão, ele mostra como é proveitoso, como durante uma aula, né, na própria sala de aula, como é proveitoso ter essas tecnologias e como é importante incentivar e melhorar a educação para esse sentido. No caso, a formação docente. Como é importante, durante a aula, você estar utilizando a tecnologia de forma inteligente, né? E o resultado, ele mostra que o uso dessas tecnologias na alfabetização, ela, como a gente já sabe, né, ela torna a aula mais dinâmica e ajuda os alunos a utilizar essas ferramentas de forma consciente, o que facilitou a interação entre os membros da sala, ou seja, os alunos conseguiram interagir melhor, tornou a aula mais dinâmica, mais atrativa, que é o que eu acho que é muito importante, né, principalmente na questão da alfabetização. Pode passar, professora. Bom, o próximo, o terceiro quadro é dos autores de Paulo Vinícius Tozin da Silva e Paulo Ricardo Rossi. Ele é de 2019, ele foi publicado na revista Debates em Educação e é na Universidade Federal de Alagoas. O tema, aliás, ele foi encontrado no Google Acadêmico. O tema dele é bem pertinente, que são as dificuldades, tanto para professores como para os alunos, com relação ao uso contínuo dessas tecnologias. Porque não adianta, como a gente sabe, né? Às vezes tem um dia de tecnologia na escola, mas como eles vão utilizar isso de forma contínua? Tanto os professores como os alunos, né? A abordagem principal é a utilização de tecnologia no ambiente escolar e as políticas públicas de inclusão digital no Brasil. Existe alguma política pública? Como é que o país está enfrentando essa dificuldade, né? A discussão, ele discute no papel o papel da tecnologia dentro da educação, como o desenvolvimento de uma nação está diretamente ligado à educação, que a gente já sabe, né? Nosso país não está no ranking dos melhores, porque pode ser também justamente por conta disso, né? Como o desenvolvimento de uma nação, ela está totalmente entrelaçada à educação. E hoje a tecnologia faz parte disso, né? Se não tiver, vai ter, educação vai. Só que vai ser um pouco mais atrasada com relação aos outros, né? E como a formação docente sofre dificuldades nesse sentido, que eu venho falando desde o início. Porque se tem essa formação docente, quais dificuldades que eles estão, né, sentindo. E o resultado é que a gente sabe que tem alguns professores, alguns profissionais que têm medo. Mas se eu colocar um computador, um celular na sala de aula, vai me substituir. E o resultado desse artigo, ele diz que os recursos físicos não devem ser considerados superiores ao capital humano. Ou seja, jamais um computador, um celular, ele vai substituir o professor, o coordenador pedagógico, certo? E os laboratórios pesquisados, que no caso, né, na Unidade Federal de Alagoas, eles não oferecem suporte para a aplicação das aulas, né, com tecnologias. E, como a gente já sabe, a tecnologia por si só, ela não ensina, né? Preciso, claro, dessa formação continuada dos professores, dessa atualização contínua, para que ele possa conscientizar os alunos e os pais e utilizar essa tecnologia de uma forma responsável. Como eu disse, não adianta utilizar o filho ficar o dia inteiro no celular, sendo que não é de uma forma responsável. Ele não vai utilizar para pesquisas e outras coisas que são mais importantes. Por isso é importante conscientizar tanto os pais como os alunos e os professores. Próximo. O próximo, né, do ano de 2017, dos autores Gilmeire Santana Ramos Vosgueiral, Isabela Moreira Andrade, Cristiane Bolzi e Gislaine de Fátima Gans. Ele foi publicado numa revista, acho que é em inglês, né? Direct of Open Access Journals, não sei falar muito bem. Ele foi encontrado no portal de periódicos, né, no CAPES. E o tema é as práticas pedagógicas e a formação continuada. A sua abordagem principal é a formação continuada de professores de séries iniciais para a integração das TICs. Também muito importante para nós, porque é nossa área, né, formação, aliás, das séries iniciais, né, no nosso ramo. A discussão dele é essa parceria entre a universidade e a escola, que busca a formação do professor mentor e a atuação do mesmo em sala de aula. Que vem a ser esse professor mentor, né? Forma um professor com relação às tecnologias, explica tudo direitinho, e um deles fica responsável para repassar para os outros, né? Que esse já é o resultado. Eles
contribui para a formação dos outros. Um é formado, chega na escola e passa essa informação para os outros e tenta retirar dos outros, dos seus colegas, qualquer preconceito com relação aos laboratórios de informática, porque a gente sabe que tem muitos professores que são antigos, né, formados há muito tempo, e como eu falei, eles têm aquele receio, será que o computador vai me substituir? Como é que eu vou conseguir fazer essa aula interativa com esse computador? Será que não vai tomar meu lugar? Enfim, então, o que esse professor mentor quer, ele quer tirar esses preconceitos dos colegas e fazer essa aula mais interativa, né, nos laboratórios de informática, nesse caso. Pode passar, professor. E o último quadro é de Maíra Darido da Cunha e José Luiz Bizelli, do ano de 2016. Ele foi publicado na Revista Online de Política e Gestão Educacional, também no Google Acadêmico. O tema dele é o olhar do professor sobre as TICs em salas de aula. Nesse caso, a gente está colocando, né, como o professor vê. Né? Já falei um pouco, mas esse aqui também, ele tem uma abordagem principal, que é o professor como protagonista nas mudanças das escolas, né, que a gente sabe que todos têm um papel fundamental, e nesse caso aqui o professor ele vira protagonista disso, né? A discussão, ele percebe o professor como um agente fundamental na modernização, entre aspas, das escolas, que a gente sabe que não é só o professor responsável por isso, mas nesse caso desse artigo, né, ele coloca o professor como tal, né, como um agente fundamental nessa modernização nas escolas, dando voz para ele e entendendo com ele como protagonista nesse processo, né? Ele também debate a formação continuada, constante, que a gente sabe que é tão importante, né, para nós, capacitação pedagógica e cursos ofertados com meio de valorizar a profissão, né, e outras mais medidas nesse artigo. A gente sabe como é importante a valorização do professor, como é tão debatido sempre, que o professor tem que ser valorizado, e na prática a gente vê que é bem diferente, né? O resultado, nesse artigo ele vê como a valorização do professor é vista como um dos melhores caminhos para a inserção das TICs. No caso, a gente coloca a tecnologia, mas o professor não tem formação, não vai adiantar. O aluno vai sentar, vai saber ligar o computador, mas não vai saber como utilizá-lo de forma responsável, né? Ele vê também que a maioria dos jovens, eles estão inseridos nessa prática docente e também procura saber como melhorar as condições do trabalho do professor e como isso melhora as condições de educação no país como um todo. Um professor valorizado, em todos os setores, ele transforma a educação de um país e, consequentemente, o país, né, também evolui, como eu falei naquele outro, né? O país, se não tiver uma boa educação, o país, infelizmente, todo mundo sofre, né? Bom, e para finalizar, pode passar para o próximo, eu coloquei duas frases que eu achei bem interessantes com relação a isso, a tecnologia, né? A primeira é de Ricardo de Moura Borges. Ele diz assim: até certo tempo eu falava sem tecnologia digital e educação EAD. Agora vive-se na pele. Eu achei pertinente colocar porque, além de que o nosso curso já era EAD e tudo, mas a gente tinha aquele encontro presencial, né? Pelo menos uma vez por mês, e hoje a gente está impedido, tanto nós como as crianças, os jovens, toda a educação já está pautada nesse EAD, né? Por conta da pandemia, a gente teve que se adequar e a gente sabe como foi importante, né, para os professores se atualizarem, os que não estão atualizados acaba que estão perdendo, tanto ele como os alunos, né? E a outra é de Marcelo Carvalho, ele diz como evoluir ainda mais a tecnologia, investindo em tecnologia, e como evoluir ainda mais o ser humano, investindo na educação do mesmo. Daí a gente vê a importância do nosso curso, de como é interessante e importante a valorização do professor, da educação, no todo, e juntamente com a tecnologia, como nós vamos falando. E o próximo já é de muito obrigada a todos pela atenção. É isso que eu queria mostrar. Obrigada, professor. Parabéns, Iana, pela apresentação, né, pelos recortes que você fez em relação ao tema, muito pertinente. A gente precisa conceber que a tecnologia, ela veio para ficar.
não se discute tecnologia, né, pelos tempos recentes, já se discute tecnologia desde as primeiras invenções do homem, então tudo que é invenção é tecnologia. Você trouxe um artigo muito interessante, que acho que é o terceiro, que desmistifica essa questão da tecnologia, está atrelada a algum meio físico, em especial o computador, porque é essa questão, né, paradoxa que a gente tem na formação de professores em relação ao uso de tecnologia, porque o professor pensa que usar tecnologia é usar o computador ou um celular, um dispositivo, e muitas vezes a tecnologia está na produção intelectual, como você bem colocou, né? Existem várias tecnologias que podem ser incorporadas, né, no processo educativo, principalmente aqueles que envolvem a criatividade, elementos que têm a criatividade e o pensamento crítico. Então, você está indo numa vibe muito interessante, né, da discussão, muito pertinente. No seu último artigo, você trouxe muito bem essa importância também, né, de relacionar o uso da tecnologia, né, de tentar desmistificar isso. E as próprias citações finais que você trouxe da sua apresentação permite também a gente compreender que o investimento da educação se faz na constante formação, né, seja na formação integral da criança, né, do jovem, como já é garantido nos dispositivos legais, mas também, né, como um processo formativo do próprio professor. E como você colocou, muitos professores tiveram dificuldades de se adequar com tecnologia. Então, está na frente aquele que já investe em tecnologia há muito tempo, como a citação que você trouxe. Então, eu quero lhe parabenizar, muito boa a sua apresentação, muito criativa na apresentação dos slides, muito segura, e assim como a Francinara, né, domínio total do tema, que isso é muito importante. Parabéns para você. Agora, pela lista, nós temos a Marília, é isso mesmo? Então, vamos lá, Marília, eu vou projetar aqui os seus slides, tá bom? Só um minutinho. Se quiser testar seu áudio, fique à vontade. Bom dia, tudo ok? Pronto, Marília, fique à vontade. Só um minuto. Tá. Olá, pessoal, bom dia. Sou Marília Cristin, acadêmica do curso de Pedagogia. Apresentação do quadro de referencial teórico referente à disciplina de prática na dimensão educacional. Meu tema é práticas educativas e a delimitação é o lúdico na educação infantil. As palavras-chave que foram realizadas pesquisas foram práticas pedagógicas, ludicidade, brincadeiras e jogos, educação infantil, ensino-aprendizagem. Pegue. Pode seguir. Os referenciais a seguir para a educação infantil. Do contexto da minha observação de pesquisa, do objeto de pesquisa feito no trabalho, nas atividades anteriores, a problemática que foi encontrada, baseado em todos os contextos lidos,
uso do lúdico na educação infantil, visto que o lúdico ele é essencial na vida cotidiana dos alunos, pois ele contribui de forma significativa no processo de aprendizagem da criança, se tornando uma ferramenta indispensável e muito importante no processo educativo e evolutivo em relação às habilidades. Professora, volte bem o slide anterior, só um segundinho, gente. Esse? O outro. É esse, Eurídice? Não, o outro, antes desse. É o segundo, eu acho. Esse, aqui, ótimo. Esse. Lindo, pronto. Pode passar, obrigada. Bom, eu vou iniciar com o referencial do artigo com o tema A Brincadeira e a Constituição Social das Crianças em um Contexto de Educação Infantil, que foi publicado pelo autor Ribeiro e Rocha, no ano de 2019. O artigo foi publicado na revista Brasil Educação, pesquisado pelo portal Cielo, que aborda o brincar como prática educativa na educação infantil, ligada ao contexto familiar, cultural, de acordo com a Constituição Social. Desenvolver as práticas educativas baseadas e sobre o que brincar, o que a criança estabelece entre dada realidade, suas expressões, como interpreta fatos vividos no cotidiano, entre outros aspectos. A discussão foca em analisar o contexto da brincadeira na Constituição Social das Crianças, compreendendo o que o brincar propõe para cada criança. E temos como resultado a visão da multiplicidade de saberes que a criança adquire brincando, e com suas interações sociais que refletem em suas ações produzidas, a partir da relação entre pares adultos e cultura. Segue. O segundo artigo é a importância de jogos e brincadeiras na educação infantil. É do autor Caroline, publicada no ano de 2019, pela revista Praxis Pedagógica. A abordagem principal é brincadeiras e jogos como importante ferramenta no desenvolvimento de aprendizagem na educação infantil, que discute a contribuição do lúdico sendo utilizado no ensino e aprendizagem tanto para a criança, para conhecer a postura, tanto para a criança, como também ele está nesses dois aspectos, tanto para conhecer, para desenvolver a criança e conhecer as capacidades do professor de passar esse aprendizado, de praticar. E o resultado é a vivência do ensino e aprendizagem diferenciados. Explora o que tem de melhor em cada um, compreendendo a importância do lúdico em suas vidas e desenvolvendo-se diariamente. Então, o lúdico, ele desenvolve a criança a cada dia, diariamente, do que ele pratica diariamente na escola. Segue. O próximo artigo é o tema Formação de Professores, Perspectiva Crítica com a Ludicidade na Educação Infantil, do autor Medeiros, publicado no ano de 2020, pelo artigo publicado pelo Conedu, pesquisado no portal Google Acadêmico, que aborda a problemática da importância do lúdico na educação infantil e a compreensão da atuação pedagógica dos professores em sala de aula. Ele discute a importância da criação de espaços nas escolas para possibilitar a criança a expor suas manifestações. Esse tema eu acho muito importante, relacionado ao contexto estudado no projeto de observação,
porque é exatamente o que está faltando, é exatamente a problemática que eu quero corrigir futuramente, que é implantar, a partir dos meus projetos futuros, implantar o lúdico nesse campo. E o resultado observa-se que o planejamento pedagógico dos professores executado na rotina diária das crianças não é elaborado com êxito e tampouco desenvolvido na escola. Então, esse artigo, eu me espelhei muito na minha realidade observada aqui no meu campo de pesquisa, e ele se encaixa perfeitamente no que eu quero produzir futuramente. O artigo com o tema o brincar na educação infantil e o desenvolvimento da criança. Publicado, o autor é Moraes, do ano 2020, publicado pela revista Educaciones, pesquisado pelo portal do Google Acadêmico. A abordagem principal é a prática de brincadeiras na educação infantil, quando a criança deve ser estimulada ao aprendizado e a manifestação de conhecimento de acordo com a cultura, etnia e religião. Então, é partindo daí que a criança tem que ser manifestada a se desenvolver. Que discute o processo de desenvolvimento humano, que inicia desde o nascimento e se desenvolve através da interação social, e a criança interage brincando. Então, tudo que a criança aprende desde o nascer, ela irá interagir brincando. Então, o lúdico é essencial. E o resultado as brincadeiras compensam as contrariedades do dia a dia, porém é por meio do brincar que a criança exterioriza seus sentimentos e habilidades. Então, é brincando na escola que eu acredito que os professores irão descobrir e conhecer o íntimo, o individual de cada aluno. Sei. Contribuições do lúdico como instrumento na educação infantil, pelo autor Silva e Matias, publicado no ano de 2019 pela revista acadêmica RPGM, pesquisado pelo portal Google Acadêmico, que aborda o lúdico como apoio pedagógico, criando possibilidades para o desenvolvimento social da criança significativamente, que discute a qualidade do ensino, que é influenciada positivamente pelas práticas lúdicas usadas na educação infantil. E o resultado as atividades lúdicas que promovem um envolvimento social com interações específicas são fundamentais e resultarão na construção do conhecimento e aprendizagem da criança. Segue. Como disse a professora Gisele, eu me encantei pelo lúdico e eu quero trazer para a minha realidade, para o meu contexto, que irá favorecer a minha e as pessoas que estão ligadas a mim, ou seja, na minha comunidade, uma coisa que eu vejo que não é de forma nenhuma realizado nas escolas daqui, de onde eu tenho convivência, e, futuramente eu quero trazer a ludicidade para que ela possa ser desenvolvida e receber os resultados desejados. Então, pessoal, é isso. Agradecida pela atenção de todos, professora Gisele, professora Eurides, colegas, e eu trago essa frase que sintetiza com o assunto abordado, que é: educar é reconhecer e trazer à tona os dons maravilhosos da criança. Autor desconhecido, muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Um bom dia. Parabéns, Marília, né? Que tema lindo, né? É esse vinculado à educação infantil. Imaginem a gente, né, enquanto adultos, ter que fazer as coisas por obrigação. E imagine, dentro de uma rotina de educação infantil, a criança não sendo valorizada como sujeito social, de múltiplas linguagens, ter que fazer as coisas por obrigação e não por prazer. Né? Então, a Marília foi numa vibe de
de sintetização, de problematização muito pertinente na educação infantil, porque os professores têm dificuldade de trazer a ludicidade. Ludicidade não é simplesmente deixar a criança brincar por brincar. Existe uma fundamentação teórica, né, que valoriza o principal aspecto da criança, que ela é detentora de uma imaginação muito potente, muito mais do que o adulto. E os professores da educação infantil, né, têm dificuldade. Primeiro ponto, quem são os professores da educação infantil quando a gente coloca uma categoria de idade e ligado ao período de que ele fez a sua formação inicial? Eu, por exemplo, que me formei em 2005, tive a oportunidade de escolher entre gestão e magistério. Eu escolhi gestão, mas naquela época não se discutiu nos 4 anos de universidade a ludicidade na educação infantil, né? Então essa discussão é muito recente na formação de professores e, infelizmente, muitos professores que estão na praça atuando como profissionais desta etapa não tiveram sua formação inicial, muito menos a sua formação continuada para o aspecto da ludicidade na educação infantil. Então, o que a Marília está propondo é muito pertinente. Se você conseguir fazer um projeto de intervenção legal sobre ludicidade e expandir isso no seu município, né, vai ser de grande valia. Já plantando dentro da escola onde você observou, já é um fruto. Imagine ampliar esse horizonte. E você trouxe aí 2 artigos muito pertinentes, né, para se repensar o trabalho do lúdico, porque a BNCC propõe os direitos de aprendizagem das crianças, que são 6 direitos de aprendizagem, né, norteado já nas diretrizes, que é o brincar e as interações que ela se desenvolve. Eu já deixo como dica para você, né, que nós estudamos alguns teóricos da psicologia, da aprendizagem. Então, se reporte para Vygotsky e para Vallon, principalmente para Vallon, que ele fala da importância das brincadeiras na formação da criança. E você também pode se reportar para Piaget para intensificar suas pesquisas sobre a importância dos jogos simbólicos construídos pela criança. Então, já é a sua tarefa de férias nesse sentido. Mas você fez uma belíssima apresentação, tema muito pertinente. Parabéns para você, os slides limpos, bem objetivos, uma fala bem tranquila, né, que mostra que você tem interesse e domínio de pesquisar esse tema, que é muito importante. Parabéns mesmo para a sua apresentação, tá bom? Obrigada. Bom, a próxima apresentação é a da Maiana. Vamos lá, Maiana? Posso projetar os slides? Pode. Tá certo, então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui a apresentação. Euridice, quer comentar alguma coisa? Não, professor, fica à vontade. Eu só vi aqui o show da Maiana, que a Maiana vai dar um show também, a Maiana e Mailena. Todos vocês, todos, né, sem exceção. Joana vai falar demais. Não, falar pouco, nervosa. Eu vou sair daqui pro parar de novo para Prontinho, Maiana. Bom dia, turma. Meu nome é Maiana Lima. Meu tema foi práticas educativas e eu escolhi falar sobre a família e a escola. Pode passar, professor. A delimitação do meu tema foi a participação da família na escola para um melhor desempenho escolar. Pode passar. O trabalho. Este tem o objetivo de estudo compreender como ocorre a participação
família no contexto escolar e analisar os fatores que causam a ausência da família na escola. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi através de pesquisas bibliográficas voltada para análise de artigos científicos, revistas e TCCs publicados na internet por portais de pesquisas com temas relacionados à família e sua participação no desenvolvimento escolar. Por isso, a problemática dessa pesquisa se resume em como a relação escola e família pode afetar o rendimento acadêmico dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Quando a professora falou que a gente deveria escolher alguns dos temas, aí eu gostei muito da prática educativas, aí eu fui pesquisar alguns temas relacionados à prática educativa, aí eu vi esse família. Eu achei bem interessante, porque nos dias de hoje é muito difícil as famílias quererem participar da vida escolar dos alunos, porque, como exemplo, a gente tem os pais, quando uma criança fala algum palavrão em casa, ele já fala assim: menina, por que tu fala isso? Sendo que esse dever também, ele é da família. Educar o caráter do seu filho, ele vem do berço, ele vem de família. Então, se for ver, a pessoa tem que participar desse envolvimento, juntamente porque o convívio, se a criança vai bem em casa, ela também vai bem na escola. E um dos fatores que leva a essa escolar dos alunos na educação infantil, inicialmente, é a convivência dentro de casa com as suas famílias. Ou seja, desavença entre os pais, discussões em que as crianças muitas das vezes presenciam no cotidiano de seus lares e as levam a criar emoções psíquicas e traumáticas que, forem tratadas, podem acarretar sérios problemas futuros dessas crianças. E também a participação da família, eu andei pesquisando, ela é uma instituição federal, é uma lei de diretrizes de base da educação nacional e também ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que as escolas elas têm a obrigação de se articular com as famílias e os pais e o direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como a participação da definição das educacionais. Então, a família ela tem que estar presente na educação do seu filho, sempre procurando saber como é que está o andamento do seu filho na escola. Eu vejo muitos pais que vão deixar seus filhos no colégio, mas eles não sentem nem a obrigação de perguntar para a professora: professora, e aí, como é que está o rendimento do meu filho? Como é que ele está se comportando? Eles não procuram saber. Se a gente for ver hoje em dia, as crianças passam o dia quase todo estudando. De manhã elas vão para a escola e à tarde elas vão para um reforço. O pai ele não tem aquele contato de se aproximar e ensinar os seus filhos. Se a gente for ver em outras disciplinas que passou na educação antiga, essa responsabilidade era da família, educar os seus filhos, ensinar. Essa participação aí era da família. Pode passar, professor. Falar pouco. Referente ao meu quadro referencial, o meu artigo dos autores Adriana Rodrigues, Júlia Barcelos dos Santos e Lu Niele e Maruza. E esse artigo é do ano de 2017. É um artigo científico da Faculdade Multivix. E eu encontrei esse artigo no Google Acadêmico. Tem como tema a participação da família no processo de ensino-aprendizado. E a abordagem principal desse artigo é investigar a participação familiar e seus reflexos no aprendizado discente. Tem discussão, analisar o envolvimento da família no âmbito escolar de suas crianças para saber o porquê pode ser melhorado e o que pode ser trabalhado e que recursos podem ser usados com o apoio da família no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizado. E o resultado a relação da família com a instituição de ensino possui alguns obstáculos, mas o que não pode deixar de lado são os caminhos percorridos, nos quais os pais e a escola devem ter uma ação constante e abrangente.
Pode passar, professora. O meu segundo artigo dos autores Josiane, Silvia e Marcos. Esse artigo foi publicado no ano de 2015. É um veículo de publicação, ele é um artigo científico da revista UNOeste. O portal pesquisado foi no Google Acadêmico e tem a importância da família e da escola no aprendizado formal das crianças. A abordagem principal é analisar o papel da família no que diz respeito à aprendizagem da criança no ambiente escolar para que ocorra no seu desenvolvimento físico, cognitivo e social. A discussão: quando a família se mostra preocupada e interessada com a aprendizagem de seu filho, auxilia e estimula para que a aprendizagem seja de qualidade e desperta na criança o desejo de descobrir novos conhecimentos. O ditado a família é a instituição social que irá levar até a criança os valores éticos, e a escola tem um papel de aprimorar todo o conhecimento da criança e transformá-lo em conhecimento formal. Mas, sem esses valores, a criança é presa fácil da indisciplina e de outros problemas dificultadores. Só um exemplozinho nesse artigo é que nós, como os pais, temos que mostrar para os nossos filhos que a escola é um lugar bom. Como exemplo de filha, no início do primeiro ano que ela começou a frequentar a escola, ela tinha muita dificuldade. Para ela, a escola era um bicho de 7 cabeças. Ela via a professora como um monstro, só que aí a gente foi conversando, mostrando para ela que não era aquilo. Ela não aceitava quando a professora reclamava com ela, ela já começava a chorar, ela não queria ir para o colégio por isso. Aí a gente foi mostrando para ela que o ambiente escolar era um ambiente que ela tinha que viver em harmonia juntamente com a professora. E assim a professora foi trabalhando com ela que ela se apegou tanto à professora que quando encerrou o ano ela já não queria ficar direto com ela. Então nós pais temos que estimular essa aprendizagem de qualidade e sempre estar para os filhos que o lugar melhor para eles estar era na escola. Pode passar, professor. O artigo 3, o autor é Raimundo Alves Melo, o ano é de 2017, o veículo de edição a revista, e a pesquisada é a plataforma do letramento. Tem como tema família e responsabilidade compartilhadas na garantia de educação de qualidade. A abordagem principal é a escola e responsabilidades específicas e precisam fazer sua parte, garantindo condições para que tenham um futuro melhor. A discussão é papel da família escolher que a escola, que a criança vai estudar, com base em critérios que lhe garantam a confiança de que o filho tem condições para aprender, de dialogar com a criança ou jovem para se manter a par dos conteúdos que estão sendo trabalhados na escola. E o resultado que eles chegaram é que, se a família e a escola objetivam uma educação de qualidade, o ideal trabalhem juntas, planejem a educação escolar de forma simultânea, propiciando às crianças segurança na aprendizagem. Próximo, professor. O meu quarto artigo é de Cíntia e Clarice Maria, do ano de 2010. A publicação ele é um artigo científico de estudo de pesquisa de Campinas. E o portal pesquisado é o Google Acadêmico e tem como tema relação, família, escola, intersecções e desafios. A abordagem principal é analisar questões referentes à relação família-escola e apresentar-se a definição de família, suas diferentes composições e funções específicas. Traz a análise de algumas questões referentes a esta temática, analisando pontos que favorecem a compreensão atual desta relação, bem como outros que apontam modificação e sucesso da mesma. E o resultado é a relação entre a família e a escola se estabeleceu e ainda se mantém a partir de situações vinculadas a algum tipo de problemas. Dessa forma, pouco contribui para que as duas instituições construir uma baseada em fatores positivos e gratificantes relacionados ao aprendizado. Pode passar, professor.
Meu quinto artigo é da Samara Thaís e Assunção dos Santos. Foi publicado no ano de 2017. O veículo de publicação é um TCC da Uniju, Universidade Regional, e foi pesquisado no portal Google Acadêmico, e tem como tema Participação da Família na Escola. Tem como abordagem principal buscar analisar e refletir a importância da relação família-escola para a formação do aluno e compreender quais são as expectativas assumidas por ambos. Tem como discussão a gestão democrática, é uma forma de a escola possibilitar a participação, transparência e a democracia. E o resultado todos devem ter uma mente, um só objetivo, que é o aprendizado do aluno. E para essa relação poder dar certo, famílias devem se ajudar. Uma completa a outra e juntas o aprendizado é garantido. Próximo, professora. Quero aqui desde já agradecer, não vou me estender muito, estou um pouco nervosa. Meus agradecimentos, agradeço aos tutores pelas correções e ensinamentos que me permitiram apresentar um melhor desempenho neste trabalho. Também agradeço todos os meus colegas de turma pela ajuda através de palavras de apoio. Eles sempre estão aí nos dando força quando a gente se sente fraco, anima, nos dando força. Então, sou muito grata a cada um de vocês pela participação de vocês estarem aqui. E minha frase para encerrar é de Andréa Ramal, que fala: quando família e escola educam com os mesmos critérios, as diferenças entre os dois ambientes se reduzem e quem ganha é a criança. A todos. Me explica bem aí onde é que você está nervosa. Também não vi isso, professora. Eu queria entender. Eu queria entender. Não é não, Moacir? Onde é que ela ficou nervosa? Não vi. Maiana segura em tudo. Maiana, que boa. Ativa teu microfone. Está ativado. Não, Moacir. Moacir, ativa seu microfone, moça. Vai sair 2 minutos. Maiana, que tema pertinente, e ainda mais num período de pandemia, onde o ambiente da escola agora é o ambiente da família, o que era da família agora é da escola, ficou todo mundo junto e misturado, e imagina só essa relação nesses tempos de pandemia, né? É complicado. O que você traz já é uma discussão pertinente, né? Já é uma discussão que a gente já observa, né? É uma luta, é uma bandeira da escola, principalmente da escola pública, né? Querer essa participação da família. A gente vê, né, de uma forma muito clara a participação da família ser mais ativa e envolvente na educação infantil com os pequenininhos. E a partir do momento que essa criança vai se desenvolvendo, vai ganhando autonomia, o distanciamento da família também vai aumentando, né? A gente já observa isso de uma forma muito velada na transição, né, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Eu acho que você pode focar isso principalmente no 5º ano do ensino fundamental, quando é a transição para o fundamental 2, e até fazer um estudo comparativo da participação da família na sua escola, que você escolheu para ser seu campo de observação, como é a quantidade e a representatividade da participação da família lá nas séries iniciais da alfabetização, que é o 1º e 2º ano, e depois fazer esse mesmo estudo no 5º ano, para você ver o quão se aumenta a lacuna, né, dessa participação. Então, você trouxe um tema muito pertinente, né, e o impacto que essa relação causa no desempenho escolar. Você trouxe muito bem na sua fala de abertura,
sobre essa questão, né, da importância da participação, quando você justificou a escolha do seu tema, quando você apresentou a delimitação e principalmente quando você apresentou os problemas, né, da sua pesquisa, né, que isso é constante. Eu quero deixar aqui como dica para você se aprofundar, né, que a afetividade é um elemento de impacto positivo no desempenho escolar. E quando a família se apropria dessa afetividade, então os estudos do Valon vai ser de grande valia para você, né? Que pode ser um termômetro. Existem vários termômetros que você vai descobrir nessa relação e esse impacto no desempenho dos estudantes. Eu já estou te dando um impacto positivo, porque você vai procurar tanto os impactos negativos quanto os positivos. Então, o impacto positivo é a afetividade da família nessa relação, o quanto ela acolhe, né, essa criança enquanto estudante, não enquanto membro da família. Os estudos do Yuri Bronfner, para você fazer essa relação do ambiente micro da criança para o ambiente macro indo para a escola e como a família transita nesses ambientes e nesses sistemas. Então, vai ser muito pertinente. Você já tem repertório teórico para isso. Você vai só sistematizar essa relação, né? E os artigos também que você trouxe, muito pertinente às discussões. Muito pertinente. Muito boas escolhas, né? São escolhas assertivas, né? E eu tenho certeza que você vai se encantar ainda mais com esse tema e vai trazer a importância, né? E criar as estratégias de como trazer a família para o contexto escolar. Principalmente no artigo que você fala da importância da gestão escolar, porque não é delegar só para o professor estabelecer essa relação nos comunicados de praxe da rotina do estudante, mas como envolver isso numa participação coletiva, que é muito importante. Tá? Parabéns pela sua apresentação. Eurides, quer falar alguma coisa? Moacir, quer falar alguma coisa? Só complementando a sua fala, uma coisa que me chamou muita atenção, quando ela citou família e escola. Enquanto família e escola não estiverem juntas, o ensino vai ser sempre assim, um pouco distanciado entre as duas. Porque se a gente pode observar, quando a família é presente na escola, o rendimento da escola da criança é muito grande. Então, nada mais é melhor do que a família e a escola andando junto para o rendimento escolar. E, voltando aqui lá, às falas anteriores, eu não vi ela nem um pingo nervosa. Eu vi ela com um grande domínio de conteúdo, uma liberdade muito expressiva e segura no que ela estava falando. Então, parabéns, gostei. Então, outra coisa que ela falou, que quando a gestão sabe fazer o seu papel, ela sabe aproximar a família da escola, sem que a própria família perceba. Porque é isso que é importante. Quando a gestão sabe fazer o seu papel, quando ela sabe a sua função, quando ela delega funções, a família vem sem nem perceber para a escola. E quando você percebe, ela já está totalmente imbuída na escola. Isso cabe às direções. Juntamente quando a equipe de professor também é junto com a gestão. Agora, se a gestão não procura fazer o seu papel e nem puxar a equipe de professor para si, a educação vai ser sempre desse jeito, um pouco, digamos que fraca. Por que eu falo assim? Porque eu trabalho em uma escola que a diretora não é da comunidade, ela é de uma outra cidade, mas ela chega na escola às 6h30, que é uma escola do município de Milagre, e a diretora é de Brejo. Ela chega nessa escola, que é da zona rural, 6h30. Ela toma café na escola, ela lancha na escola, ela almoça na escola, ela só sai da escola 5h30, 6 horas, quando todo mundo já tem saído da escola. Nessa escola, eu trabalho no turno da tarde, de sexta ao nono. Mas ela só sai quando todos os professores já têm saído. Então, ela convive na comunidade. Quando ela diz, tal dia tem reunião de pais e mestres, raramente falta
3, 4 pais. Mas quando eles faltam, no dia seguinte eles já estão lá se justificando o porquê que eles faltaram. Então, eles são muito presentes na escola. Por quê? Porque a diretora, ela exerce o papel de diretora, ela exerce o papel de líder, ou seja, ela sabe puxar a gente, professor, para os deveres escolares, não que nós não saiba, porque a gente sabe, mas eu falo dessa forma porque ela tem uma maneira assim tão sutil de puxar a equipe de professor para ela, que quando ela marca qualquer coisa, professor nenhum diz não. Todos estão presentes e isso é muito bom. É prazeroso trabalhar numa escola onde há essa união, onde há esse complemento. Isso torna tudo mais fácil na gestão e no aprendizado do aluno. Parabéns, eu gostei da apresentação. Foi igual a bateria da Mangueira, 10. Obrigada, Moacir, por suas contribuições, né? E aí você aproveita, Maiana, essa fala também, né, para colocar como reporte de depoimentos, né, de possíveis ações, de exemplos de boas práticas, porque você vai encontrar isso também, né? E que bom, foi muito bom a sua apresentação. Agora vamos lá para Mailena. Bora lá, Mailena. Certo, eu vou projetar aqui a sua apresentação. Se você quiser fazer um teste do seu microfone, pode fazer, tá bom? E Júnior, desliga seu microfone, por favor. Ah, valeu. Moacir, desliga seu microfone, por favor. Mailena, quando quiser já tá disponível, tá bom? Vou desligar aqui meu microfone e você ativa o seu, tá bom? Tá ok, professor. Moacir, desliga teu microfone. Bom dia a todos. Eu me chamo Mailena e farei a minha apresentação, né, do quadro de referencial teórico da disciplina na dimensão educacional. Pode passar, professora. O tema que eu escolhi foi práticas educativas e a delimitação é a ludicidade na educação infantil. Pode passar. A princípio, eu farei um breve contexto sobre a ludicidade, né? Bom, a ludicidade, ela é, sem dúvida, fundamental para o desenvolvimento integral do educando, ofertando à criança condições de criar relações com objetos, com o mundo e com as pessoas que o cercam. Contribui na aprendizagem e conhecimento, pois possibilita criatividade, interação social e crescimento sádio através do relacionamento entre o grupo e desenvolvendo seu potencial cognitivo, motor e social. Aí vem as palavras-chave, que é a ludicidade, educação infantil e aprendizagem. Pode passar. Aí, a partir das minhas observações, né, que eu fiz lá na atividade 2, e através dos artigos, surgiu a problemática, né, que é qual a relevância da ludicidade para a aprendizagem e desenvolvimento motor das crianças que convivem na educação infantil. A gente sabe que a ludicidade, ela não está somente no âmbito educacional, né, mas ela se insere, digamos que no contexto geral.
Então, assim, a gente vê muito essas problemáticas, principalmente tratando de educação infantil. O modo como o professor repassa esse conhecimento para os alunos, né? Porque às vezes a gente sabe que fica só naquela aula chata, aquela mesma monotonia, os alunos cadeiras enfileiradas, enfim, aquela aprendizagem, digamos que monótona. Então, o lúdico, a ludicidade, ela entra como, digamos que, uma ferramenta metodológica para esse professor. Pode passar, professor. Aí onde se dará, né, meu futuro campo de observação, que é a Escola Antônio Monteiro, localizada na Avenida Coronel Francisco Moreira, no centro, bairro Centro, né? Essa escola, eu não posso dizer como ela está hoje, mas pela pesquisa que eu fiz, essa escola, ela tem biblioteca, sala de leitura, pátio coberto, sala do professor e alimentação. Com relação à ludicidade, essa escola ela já ofereceu, aliás, ela já realizou projetos que, de uma certa forma, envolveu a ludicidade. Pode passar, professora. Aí vai uma imagem que aconteceu de um projeto, né, que os professores, juntamente com esses estudantes, realizaram, que foi o projeto Jardim na Escola. Que esse projeto, ele fez a exposição de algumas artes dos alunos, né? Então, a ludicidade entrou aí. Eu não posso dizer também que, vamos dizer assim, que eu não sei se envolveram os estudantes da educação infantil, né? Mas eles já promoveram esses tipos de projeto aí. Pode passar, professor. Aí, minhas fontes de pesquisa, onde eu fiz a busca ativa, para me construir esse quadro de referencial, né? A primeira busca ativa que eu fiz foi no Google Acadêmico, mas tem também o portal CAPES, o portal Cielo e os repositórios periódicos científicos das universidades. Pode passar, professora. Aí vem o primeiro artigo que eu pesquisei, que tem como autores a Kelly Ferreira da Silva e mais algum autor, né? Por isso esse tchau aí. O ano de publicação foi 2020. E ele foi publicado no Instituto Federal Goiano, onde o portal pesquisado foi no repositório da mesma, né, dessa universidade. Aí tem como tema lúdico na educação infantil, abordagem de limites, e a discussão desse artigo tem como objetivo analisar o brincar como elemento e contribuição no processo de ensino e aprendizagem. Aí vem os resultados que demonstrou que a escola valoriza o lúdico e é necessário a aprendizagem de todas as crianças. Então, eu achei super interessante, né, porque aí já mostra os resultados, que a escola valoriza o lúdico como ferramenta, né, porque, digamos que o lúdico, ele promove a aquisição do conhecimento, né, através digamos que a criança consegue produzir, transformar, né, diversas coisas, entendeu? Diversas coisas. Coloca sua criatividade. Então, o lúdico, ele contribui muito para essa questão aí. Não é só brincadeiras e jogos, né? Mas o lúdico permite a criança criar seus próprios materiais, suas próprias brincadeiras. Dando continuidade. Pode passar, professor. O segundo artigo, o ano de publicação foi em 2020. Ele tem como os autores o José Otaviano Pereira e o Adriano Alves Santos. Gente, eu vou pedir só uma licencinha aqui que eu vou
Eu vou para outro passo. Isso aqui não tá muito... Rapidinho. Dando continuidade. Foi publicado esse artigo na revista eletrônica Sim, dando continuidade. Professora? Professora? Oi, diga. Oi, diga. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Vocês estão me ouvindo? Porque... Sim, Maria, tá ótimo, continua. E agora? Certo. Vocês estão me ouvindo? É porque a internet aqui está saindo. Sim, Mailena, Sim, pode continuar. Mailena, pode continuar. Certo. O portal pesquisado, aliás, o publicado foi na revista eletrônica, nos periódicos da Unisanta. Aí tem como tema a importância dos jogos e brincadeiras lúdicas na educação infantil. A abordagem principal são os teóricos que trataram dessa temática para a compreensão do quanto é importante o lúdico para o desenvolvimento infantil e prática pedagógica. A discussão desse artigo permite novas maneiras de ensinar e envolve a capacitação dos professores e processo de aprendizagem. E os resultados permite novas maneiras de ensinar e envolve a capacitação desses profissionais envolvidos, obtendo uma educação de qualidade e, acima de tudo, fazem parte desse processo de aprendizagem, né? Pode passar, professor. Terceiro artigo, o ano de publicação é 2019, aí tem como autor Amanda Ferreira Segovia, e foi publicado na Uniceba Educação Superior, nessa universidade, né? E o portal pesquisado foi no repositório da mesma. E o tema é a ludicidade no desenvolvimento motor da criança na educação infantil. Como a abordagem principal é a percepção do professor. Aí tem como discussão o objetivo de verificar a importância da ludicidade no desenvolvimento motor da criança na educação infantil, a partir da percepção do professor na educação física. Aí os resultados mostraram que 100% dos professores avaliados responderam que as atividades lúdicas, elas realmente auxiliam no desenvolvimento motor dos discentes. Como assim? A ludicidade, ela permite não só do aluno aprender brincando, mas também desenvolve, digamos que, desenvolvimento motor da criança, né? Quando a gente fala da coordenação motora, né? Fina, como a gente já tinha visto na aula passada. Foi uma coisa assim que se insere, digamos que, de uma forma geral na vida da criança. Então, o lúdico, eu achei super interessante esse tema, né? Você pode passar, professora. Aí, o quarto artigo, o ano de publicação foi 2020 e tem como autor de publicação na Universidade Federal da Paraíba, e o portal pesquisado foi no repositório dessa universidade. Aí tem como tema a ludicidade na educação infantil e a abordagem principal, a influência do lúdico na aprendizagem. A discussão desse artigo leva em consideração
que as brincadeiras passaram por diversas transformações ao longo dos anos, até chegar ao campo escolar, e que antigamente era considerado meios para a sobrevivência, que era considerado antes, né? Meios para a sobrevivência, hoje passa a ser visto como um elemento de grande relevância na educação. Os resultados desse que a prática das atividades lúdicas no ambiente escolar é fundamental, pois, além dos benefícios, possibilita a interação entre o professor, alunos, colegas, como também a toda a equipe pedagógica na realização do planejamento dessas atividades diárias. Pode passar para você. E o quinto artigo, que o ano é 2019, tem como autor a Cristina Dávila e a Márcia Mineiro. E foi publicado na Educação e Pesquisa. E o portal pesquisado foi no ICELO. E tem como tema a ludicidade. E a abordagem principal desse artigo é a compreensões contextuais de pós-graduandos em educação. A discussão desse artigo é acerca da ludicidade em contexto de ensino superior, enriquecendo a formação dos profissionais, da formação do profissional de docentes que se propunham a mediar ludicamente os resultados, levantar o conceito de ludicidade e seu campo semântico construído pelos discentes e identificar relações entre o lúdico e a educação. Esse outro artigo também eu achei super importante, que ele é acerca do contexto superior, né? Fala muito sobre essa questão da formação dos professores, porque a gente vê que muitos professores, eles utilizam o lúdico, mas a gente, às vezes, não é da forma que é para ser, entendeu? Então, assim, eu acho que era interessante e, só para finalizar aqui, pode passar, professor. Aí vai as referências, pode passar. Vou encerrar com essa frase do Carlos Drummond de Andrade, que fala que brincar com a criança não é perda de tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver um menino sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, tolhidos e enfileirados em uma sala de aula sem ar, com atividades mecanizadas, exercícios estéreis, sem valor para a formação dos homens críticos e transformadores de uma sociedade. Pode passar, professor. E aí tá meus agradecimentos. Eu agradeço a colaboração das tutoras, né, Eurides e Gisele, e de todos que fazem parte da família UEMA, né, coordenadores e os colegas também, por incentivar. E aqui eu vou ficando, né, muito obrigada, gente. É isso. Parabéns, Mailena. Excelente apresentação. Né? Boas relações, domínio de conteúdo, soube lidar muito bem com a troca do ambiente, sem interromper o esquema, né? Sem te deixar aflita. Né? Eu pensei que você fosse te budiasse nessas trocas, mas muito pelo contrário. Né? Assim como a Marília trouxe a ludicidade, você trouxe, e vocês viram as perspectivas diferentes que vocês apresentaram. Então, a pesquisa é justamente para promover, né, essa questão de conceitos e concepções que a gente vai construindo. Mailena, eu gostei muito da vibe de 2 artigos que você apresentou, na verdade de 3 artigos. O segundo é perfeito, né, que fala sobre as concepções teóricas, quem são os teóricos que falam a ludicidade. Isso dá uma segurança de repertório teórico muito bom para o seu trabalho. O artigo número 4 também vai por essa vibe, né, de como se construir essa questão da ludicidade. E o 5º artigo, excelente, porque
a gente vê a formação do professor para a ludicidade em cursos de especialização. Existem cursos de especialização específicos para trabalhar o lúdico na educação infantil. Inclusive, aqui em São Luís, teve uma instituição que ofereceu um curso desse de pós-graduação, e foi o único que eu encontrei, né, aqui pela cidade, assim, a nível de curiosidade, né? E o quão deixa a gente em formação inicial aquém dessas discussões. Porque a gente só teve uma disciplina, como você mencionou, que foi psicomotricidade. E ali foi muito compactuado essa questão das teorias. E a gente viu o impacto que tem do trabalho psicomotor, considerando os 4 aspectos do desenvolvimento da criança, e que você focou muito bem no artigo 3, que é o aspecto motor, né? Porque os professores confundem trabalhar psicomotricidade, educação física, e você trouxe muito bem esse diálogo no 3º artigo, né? E o quanto a gente precisa ampliar essas discussões, né, da nossa formação inicial, que é a que a gente está tendo no momento. Então, foi muito pertinente a apresentação que você trouxe, né, para se apropriar da nossa própria formação. Você trouxe aí uma das ações que a escola desenvolve em relação à questão do lúdico, né? Na foto ficou muito claro. E você fez uma boa relação. Será que as crianças constroem os seus próprios materiais, né, nas atividades lúdicas? Não será que é o professor da educação infantil que a gente vê todo o tempo metendo a mão na produção da criança, né, em querer cortar o EVA, em querer modelar a massinha, em querer que os meninos façam o mesmo movimento de uma forma igual, uniforme, né? E aí você trouxe muito bem a problematização, né, desses repertórios e o quanto isso influencia, né? Você trouxe ali a citação de Carlos Drummond justamente nessa perspectiva, né? Então você trouxe muito bem, sintetizou muito bem o assunto. Parabéns para você, não teve nada de nervosismo. A Euridice, você vai dar um show no chat, não fique nervosa, né? Vocês têm essa percepção de que não vão dar conta, mas vocês vão dar conta muito mais do que a gente espera, né? E as cobranças que a gente faz nesse sentido é para justamente quando chegar um momento como esse, provar que vocês realmente são capazes de fazer e até muito mais do que a gente espera, né? Então, parabéns para você. Euridice, se quiser comentar o trabalho da Mailena, Moacir também, fique à vontade. Não, professora, só assim, todos os trabalhos foram belíssimos, apesar da gente ter, assim, esse contratempo, que a gente não pode se encontrar, a gente não pode conversar cara a cara, é aquele negócio. Mas, assim, foram muito bem apresentados os trabalhos delas. Só que eu tenho só um pouquinho aqui para me falar. Hoje nós tínhamos Iana, Ana Carla, Nara, Jusilene, Cristiano, Maiana, Mailena, Gabi e Maria. Ótimo. Esse povo que faltou já justificou, né? Sendo que esse trabalho, a parte da interação da turma é muito importante, gente. Muito importante. Hoje faltou 13 alunos a participarem desse momento. Sendo que eles também vão estar aqui amanhã ou depois, tem mais 2 dias, viu? Eles também vão cobrar a presença do colega, a participação do colega, para ver essa apresentação de hoje. Quem vai apresentar depois, pronto, tá? Viu hoje, já se citou, então vai ser assim, assim, assado, certo? O que acontece? Conferi aqui, faltaram 13 alunos. Sendo que teve aluno que entrou, passou 2 minutos, saiu de novo. Viu? Entraram 13 alunos. De 13 alunos, a única justificativa que eu recebi agora há pouco foi da Leila Raquel, porque está sem energia. Conseguiu já mandar uma mensagem, outra pessoa já mandando de outra cidade. Certo? Mas o restante ninguém justificou nada, porque não veio, porque faltou, fora aquelas 3 meninas, né? Jusilene, Ana Carla e Gabi. O restante ninguém justificou nada. Também não compareceram, não disseram nada. É triste porque é uma coisa, é uma interação de vocês, gente. Não é só o falar que vai me avaliar. A participação de vocês, a interação de vocês é muito importante, da turma inteira em si. Não é só de 2, nem de 3 que não saiu. Não é só a Mailena, a Marília, a Nara, a Iana que estuda nessa sala. E esse aplicativo está aqui um monte de aluno que pode participar. Por que não participam? Então, gente, é bom a gente pensar direitinho,
E vamos ver se da próxima a gente se organiza, porque, pelo jeito, esses meninos não estão querendo, não. Parabéns para vocês. E outra coisa, eu vejo em vocês que a próxima turma não vai poder cobrar a participação de vocês, que eles não participaram de vocês, não aplaudiram vocês, entendeu? É complicado, mas é assim, vocês estão de parabéns por muito bons trabalhos, muito bem apresentado. Eu não tinha dúvida disso, gente. Na verdade, eu nunca tive. E vocês são show mesmo. Essa Marília aqui chega a estar rosinha, ó. A Marília chega a estar rosinha, professora, olha a cara dela. Tá bom, gente? Moacir, obrigada pela participação, Gildene também. E vamos em frente. Amanhã tem mais, né, professora? Depois, né? Quarta. Eurides, na quarta-feira tem mais. Nós temos 6 alunos apresentando, né? E são temáticas muito legais, são temáticas bem diferentes, né? Das que estão sendo apresentadas hoje, né? São discussões muito pertinentes, né? Com certeza esses alunos na quarta-feira vão dar um show. Infelizmente, eu acho que quarta-feira não vou poder participar. Foi confirmada a minha cirurgia ontem de última hora. Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, já estarei no centro cirúrgico. E aí, na quarta-feira, eu não sei se eu já vou estar de alta, como é que eu vou estar. Mas se eu perceber que eu tiver condições de participar, porque, gente, essa participação... Eu fiquei tão triste quando disseram, não, a senhora vai ficar de repouso e não vai participar. Eu, gente, mas esses meninos vão brilhar, eu preciso me inspirar neles também, porque a gente se inspira em vocês, nessas dificuldades, nesses aperreios de vocês, é isso que dá gás, né, para nós enquanto tutores e coordenadores de polo, assim, para a Gildene, para o Moacir, sabe, são isso que está atrás dos bastidores, de vocês falarem, eu tô nervosa, que não sei o quê, e ver o quanto vocês evoluíram desde o primeiro período, né? E agora a gente partindo para o quarto período. Eu nunca tinha visto uma turma de pedagogia tão empenhada, né, nessas participações. A gente tem as nossas desavenças, nossas dificuldades, os nossos pormenores, mas num ambiente como esse, a gente se iguala a todos vocês, né? A gente aprende o quanto eu aprendi com essa apresentação de vocês, né? Assim, nos detalhes dessas apresentações, no domínio, né, que vocês tiveram. Eu, às vezes, confundo, a Marília me chama no WhatsApp, eu falo a Marília, ela, não, professora, é a Marília, porque eu digo que vocês têm cara de joelho, uma parece com a outra, e assim no vídeo fica mais ainda perceptível essa semelhança física de vocês, eu me confundo demais. Aí a Marília, não tem problema, professora, pode me chamar assim, sabe? E acho que é isso que motiva a gente a querer mais, né? Alunos 10 horas da noite, 11 horas da noite mandando zap. A Eurides logo 5 horas da manhã acorda o pessoal no cagar dos pintos. Eu acho que é isso que valoriza essas interações, né? E eu reforço o que a Eurides colocou. O quão triste a gente saber que é uma turma de 28 alunos e só 13. Acho que eu vi 15 alunos participando, entrando, saindo, né? Então, assim, vamos valorizar, porque nem todo tempo a gente tem essa ferramenta disponível para a nossa interação. Eu acho que a gente se interagiu tanto nessa ferramenta online, que foi o Google Meet, do que a gente se interage no polo. Porque aqui a gente consegue se ver semanalmente, né, troca diálogos muito importantes. O que a Eurides colocou, eu assino embaixo. E eu quero parabenizar todos vocês, tanto pela participação, quanto pelos colegas que apresentaram, né? Só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu acho que sábado que vem a gente vai entrar pelo horário da noite, né? Porque são muitos trabalhos para apresentar. E aí a gente se organiza já com lanche, com Coca-Cola, com cafezinho do lado do computador para a gente prestigiar todos os alunos. Eu estou aqui com a minha caneca enorme, cheia de café, para não ter que ficar entrando e saindo. E eu sei que sábado que vem vai ter muitas apresentações boas, né? Muitas discussões legais, e vamos nos organizar para entrar até a noite, com certeza. Moacir, quer falar alguma coisa? Gildene? Seu microfone.
É só apertar. É só apertar, Moacir. Tu quer falar a bolinha vermelha do microfone? Daqui a pouco vou postar umas fotos do status, viu? Oi, Moacir. Das meninas lindas. Ligou, professora. Ligou, Euride. Ligou, meu bem, ligou, tá ok, ó. Pode falar. Assim, eu participei de 2, 3 apresentações. Foi da Marília, não, das 4. Iana, Marília, Maiana e a última agora, a Mailena. Então, todas estão de parabéns. Gostei muito. E uma coisa que você falou, professora, e a Euride também, foi em relação da ausência desses alunos que não participaram. Concordo. Outra coisa que me deixa triste é quando eu vejo alguém dizer assim, ó, fulano de tal, aluno X ou aluno Y quer desistir, vai desistir. Isso aí eu fico triste. Por quê? Porque a vida de um estudante de curso superior não é fácil, não, como eles podem achar que está difícil. Eu já passei por isso, você já passou por isso, a Euride já passou por isso. Ou seja, eu estou passando por isso. Eu estou fazendo a especialização em matemática pelo IFMA. Só agora tem 4 disciplinas abertas. Todas as 4 têm 2 tarefas e mais fora para responder. Estou aqui aperreado, mas não é fácil. Então, eles é que estão de parabéns por estarem permanecendo nesse curso, dando o melhor deles. Uma coisa tem de grande diferença entre um curso de nível superior e o ensino médio que a gente cursa. São as cobranças, o nível das atividades, a forma como eles elaboram as atividades, a forma como eles querem a atividade. Então, são coisas que o aluno, assim como eu, não estava adaptado a essas exigências. E eu acho que é isso que faz eles se sentirem incapazes. Mas que, na verdade, eu não estou vendo nenhum incapaz. Todos são mais do que capazes, porque eles estão dizendo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. E na hora de uma apresentação dessa, eles estão dando show, que deixa a gente até boquiaberto. Estão dizendo que não sabe, na hora deixa a gente maravilhado com essas apresentações. Em relação à apresentação da Mailena, uma coisa me chamou muita atenção. Eu até escrevi aqui, quando ela falou do lúdico. O lúdico é uma peça fundamental na educação. Ela falou que pode ser uma ferramenta. Ela é uma ferramenta daquelas mais fundamentais, precisas, principalmente na educação infantil. Sabemos que o lúdico não é só na educação infantil, mas, de um modo especial, na educação infantil, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque o lúdico é uma forma de incluir o aluno no fazer a aprender. Então, quando você inclui o aluno lá no lúdico, ele está conhecendo, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver, aprendendo a ser. Ou seja, ali você inclui os 4 pilares da educação. E quando o aluno tem contato com o concreto, ele se desenvolve muitíssimo bem, ele cria expectativa, ele cria curiosidade, ele quer fazer, como ela falou em relação às aulas monótonas. O lúdico, ele deixa a monotonia de lado e vai para o prazeroso, que é fazer. Ele está tendo contato com o real. E isso aí, outra coisa que ela falou em relação às escolas. Nossas escolas, eu acredito que elas não têm estrutura para manter uma escola de educação infantil com o lúdico, como a gente gostaria de ter. Eu observo isso nas escolas que eu trabalho. Não tem o lúdico de maneira adequada que os professores de ensino infantil precisam. E professor de ensino infantil é uma das tarefas mais árduas que ele tem, é ensinar a educação infantil, porque é a partir dali que ele tem que estar preparando o aluno praticamente para toda a vida de estudante, para toda a vida acadêmica. Então, volto a dizer, a educação infantil é onde tem que estar professores excelentes, professores que queiram trabalhar com a educação infantil.
E muitas vezes a gente observa que a aula de educação infantil, às vezes, tem professor que não procura trabalhar com lúdico, é só naquela mesmice do caderno. Dessa forma, acredito que o aluno não vai sentir o prazer pela aula. Agora, quando ele é incluído, quando ele é imbuído no lúdico, aí é diferente. Ele mesmo quer estar lá. Digamos, quando se fala se hoje o assunto é noções de geometria, no meio daquelas figuras que estão lá, de EVA, daquele outro material, e quando se fala para desenhar, recortar, colar, aí pronto. O aluno já toma todo aquele prazer para ele mesmo, que ele quer saber, ele quer aprender, ele quer estar ali no meio, ele quer mostrar para o professor e para os demais colegas que ele aprendeu, que ele sabe. Então, muito pertinente o trabalho dela. Gostei também. Parabéns. Obrigado. Certo. Muito obrigada, Moacir, pelo suporte, pelo carinho, pela atenção, né, em prestigiar os nossos alunos, né? E caso tenha algum aluno que queira parabenizar verbalmente os colegas, aproveitem o momento, né, de parabenizá-los. Eu sei que vocês colocaram aqui muitas mensagens no chat parabenizando os colegas, isso é muito bom, né? Mas quem quiser fazer isso verbalmente também pode ligar seu microfone, fique à vontade. Aqueles que ainda vão apresentar, que estão com friozinho na barriga, tire esse friozinho da barriga, né? Vamos nos encher de motivação, de capacidade, né? De esperança, porque todos são capazes, ninguém aqui é inferior, como eu disse anteriormente, todos estão aqui no mesmo nível, né? No mesmo equilíbrio, buscando aprendizagem, e é isso. Quem quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade para a gente encerrar aqui as nossas atividades. Lembrando que a próxima rodada de apresentação vai ser na quarta-feira, dia 16, tá? Então, possivelmente a Euridice que vai conduzir aí esses trabalhos, né? Mas se eu me sentir bem e estiver confortável, eu posso auxiliar na parte técnica, sem aparecer muito. Eu fico só nos bastidores, passando os slides, tudo direitinho, mas sem ter essa interação. Nós vamos conversar mais tarde essa parte técnica bem aí, viu? Você gostou? Gostei, mas nós vamos conversar daqui a pouco essa parte aí, viu? Tá, eu não vejo problema. Eu fico deitadinha na minha cama de repouso, ó. Tá bem ali os acessórios já de ficar, né, só na parte técnica, passando os slides, controlando isso aí. Eu acho que eu não vejo problema nenhum. Não vou poder interagir, que acho que eu não vou poder falar muito. Então, não vou poder dar pitaco, mas eu posso ficar aqui nos bastidores passando os slides para facilitar a sua vida, viu, Euridice? Que eu sei que é corrida. Tá certo. Algum aluno quer falar mais alguma coisa? Você já recebeu algum trabalho para quarta-feira? Não, né? Não. Teria que ser até amanhã, viu? Segunda você não vai estar aí. Não, nem segunda e nem terça. Aí, viu? Porque eu não sei que horas que eu vou ter alta, né? Então, até quarta, se eu estiver em casa, eu aviso no grupo, que aí pode mandar. Mas assim, eu não vou poder dar tanto suporte, né? Assim, de corrigir, ver se tá ok e tal. Então, talvez eu não consiga ainda ter essa condição. Mas aí eu aviso no grupo. A gente vai conversando também no privado. E aí você vai também passando pros meninos, tá bom? Tá bom. Então é isso. Se não tiver nenhum aluno querendo falar, então eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu vou disponibilizar essa apresentação. Como essa apresentação ficou longa, eu acho que eu não vou conseguir disponibilizar no Google Sala de Aula. Então, eu provavelmente vou colocar, porque como se trata de expansão de conhecimento, vocês não estão se apropriando de ideias de ninguém, muito pelo contrário, vocês estão multiplicando, eu vou deixar disponível lá no meu canal do YouTube, porque aí aqueles que estão com frio na barriga podem se inspirar aí na tranquilidade dos colegas, né, para ser como incentivo. E aí vocês podem ficar visualizando várias vezes. Eu sei que no YouTube é muito melhor de assistir os vídeos do que às vezes no Google Sala de Aula, né? E aí eu vou disponibilizar no YouTube para vocês daqui a pouco, tá bom?
Então é isso, um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigada pela participação de todos. Eurides, obrigada aí pelo suporte, pelo carinho, a apresentação também. Moacir, muito obrigada também. E é isso. Então, tchau, tchau. Tchau.